Fala pessoas, e aí, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Andrei, eu sou professor do canal Biologia com Tubarão e antes de mais nada, vai logo aí na descrição desse vídeo, entra lá no canal, se inscreve no canal do Tubarão porque eu preciso que esse cardume fique cada vez maior para poder ajudar cada vez mais pessoas, beleza? E hoje eu tô aqui por causa de um assunto especial que é exatamente o assunto do Enem. E assim, eu sei que a gente tá nessa semana muito corrida, eu sei que todo mundo tá tentando pegar os atalhos para fazer uma prova perfeita no próximo domingo. E assim, se você quiser acertar todas as questões de biologia do caderno de natureza, se liga nas dicas que eu vou falar agora. Preste atenção. Eu sei que a gente não tem muito tempo. A gente tem que ser bem cirúrgico nessa semana. Então faz logo o seguinte, dedica teu tempo essa semana a resolver exercícios. Dedica teu tempo a essa semana a resolver exercícios. Agora sim, não adianta tu pegar os exercícios do Enem lá de 2009, lá do tempo das cavernas não. Que é quando a gente tinha questões muito grandes que contextualizavam muito e algumas delas nem traziam nenhuma informação conceitual, nenhuma informação de conteúdo. Procura fazer nessa semana questões mais objetivas, mais diretas e bem conteudistas, porque provavelmente é o que vocês vão encontrar domingo. Tranquilo? E assim, quando a gente vai elencar os principais assuntos que vocês têm que resolver, questões dessa semana, comecem resolvendo questão de bioquímica. Comecem resolvendo questão de bioquímica. O Enem nunca faltou questões de bioquímica. Nem quando o Enem era aqueles textões, nem agora que o Enem está uma prova bem mais direta desde 2 anos atrás. Tranquilo? Então, se liguem nas questões de bioquímica. Água, sal mineral, glicídio, lipídio, proteína, vitaminas e ácidos nucleicos. Cuidado com a parte de ácidos nucleicos, DNA, RNA. Cuidado com aqueles fenômenos dos ácidos nucleicos. Replicação de DNA, transcrição de RNA, tradução de proteína. Ei, entre a transcrição e a tradução, cuidado com a maturação. Então, cuidado com a maturação, que você primeiro matura o RNA para ele poder ir para o citoplasma, se juntar com os ribossomos para conseguir fabricar as proteínas. Então, cuidado com essa parte bioquímica, resolve muito exercício. Isso vai te ajudar. E se você vai lá pro canal do Tubarão, tem uma playlist toda de bioquímica e eu tenho um monte de exercícios resolvidos lá de bioquímica que vai te ajudar na prova. Beleza? Depois de bioquímica, lembra da parte de citologia. Aí assim, quando a gente estuda célula, não é novidade para ninguém que a gente vai ter que trabalhar basicamente 3 partes. Membrana, citoplasma e núcleo. Da membrana, olhem transportes. Da membrana, olhem transportes da membrana, ou seja, aquela coisa de transportes passivos e transportes ativos. Lembrem que nos transportes passivos, difusão simples, difusão facilitada e osmose, que é o transporte de solventes. Nos transportes ativos, cuidado com bomba de sódio e potássio, cuidado com aqueles transportes em massa, fagocitose, pinocitose, exocitose. Lembre que a fagocitose é englobar a partícula sólida, a pinocitose é englobar a partícula líquida. Cuidado com a exocitose, que é quando a célula elimina. Então toda essa parte de transporte é importante você lembrar. Cuidado no citoplasma com as organelas. Cuidado no citoplasma com as organelas. A gente tem uma tonelada de questões e questões até muito bonitas, tá? Com a coisa de organela. Cuidado com mitocôndria, respiração celular. Tranquilo? Cuidado com cloroplasto, fotossíntese. E essas duas, associem elas com aquela teoria simbiótica das organelas nos eucariontes. Lembrem que mitocôndria e cloroplasto eram 2 bactérias que viraram organelas. Lembrem que dentro da mitocôndria acontece o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, a segunda e a terceira etapa do processo aeróbio. Lembrem que no cloroplasto acontece a fase clara da fotossíntese, nos tilacoides, e a fase escura no estroma. Então cuidado com essas coisas de organela. Agora, claro, nunca é demais lembrar dos ribossomos, tradução de proteína.
Complexo de Golgi armazena e libera a substância. Lembrem que as proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso vão para o complexo de Golgi guardar. E em alguns casos, o complexo de Golgi produz polissacarídeo, mistura com essa proteína, forma a glicoproteína e libera isso dentro da célula nas vesículas. Tranquilo? Falando do complexo de Golgi, que libera a vesícula, cuidado com os lisossomos, digestão intracelular. Porque lembrem que o lisossomo ele é liberado pelo complexo de Golgi, ou seja, ele é produzido pelo complexo de Golgi. Cuidado com o retículo endoplasmático rugoso, que eu acabei de falar, produção de proteína. Cuidado com o retículo endoplasmático liso, que ele produz lipídio, produz gordura e quebra a substância tóxica junto do peroxissomo. Beleza? Cuidado com os centríolos, que formam cílios, flagelos e formam as fibras da divisão celular. Que assim, quando a gente fala de divisão celular, a gente fala logo de núcleo. Lembrem que quando o Enem cobra núcleo, primeiro ele vai cobrar cromossomo, que é exatamente o DNA condensado. Cuidado com as mutações cromossômicas, tá? Cuidado com aquela coisa das mutações numéricas, aneuploidias e euploidias, e cuidado com as mutações estruturais. Cuidado com as mutações estruturais, beleza? Aquela coisa de duplicação, rotação, translocação. Cuidado com todas essas mutações, vale a pena olhar. Depois dessa parte de citologia, estuda tecido junto com fisiologia, aquela coisa de tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Se não der tempo de fazer questão de histologia, façam questões de fisiologia. E assim, olha para mim, monstrinho. Fisiologia, hormônios. Estuda hormônio. Pega lá uma tabelinha, vê a glândula, o hormônio e a função. O Enem adora. Estuda ciclo menstrual. O Enem adora essa coisa do ciclo menstrual. E aí depois você estuda esse sistema endócrino com outro sistema. Cuidado com o sistema cardio, que já caiu no Enem. Cuidado com o sistema respiratório, que já caiu no Enem. Cuidado com o sistema digestório, que já caiu. Eles adoram esses sistemas. Eu apostaria nesses 4. Tranquilo? Cuidado com a parte de botânica. Claro, a gente sabe que tem muita gente por aí que diz, a botânica nem cai. Cai. Beleza? E assim, já caiu algumas coisas de botânica. Cuidado com os hormônios vegetais. Cuidado com aquela parte de fisiologia vegetal que caiu há 2 anos atrás, falando da transpiração e a subida da seiva bruta pela teoria da adesão-coesão. Cuidado com isso aí. Beleza? Cuidado com aquela ideia de briófita, pteridófita, gimnosperma, geosperma. Pode ser que apareça. Beleza? Cuidado com botânica. Cuidado com a parte de microbiologia. Vírus, bactéria, protozoário e fungo. Agora sim, se eu fosse vocês, eu estudaria isso aí associando com doenças. Virose, bacteriose, protozoose e micose. Lembrando que o Enem adora as viroses, beleza? Principalmente as arboviroses, que são aquelas que são transmitidas por inseto. E o Enem adora as protozooses, principalmente malária e doença de Chagas. Cuidado com os ciclos. Lembre que a malária é transmitida pelo anófilis. Tranquilo? Cuidado que a doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, mas não é pela picada, é pelas fezes. Cuidado com a leishmaniose, que é transmitida pelo mosquito palha, que a gente chama de flebótomo. Aí você pode estar se perguntando, tá, e a elefantíase, Andrei? E a filariose? Ei, filariose não é protozoário, é verme. É um verme que é transmitido pelo inseto, que é o inseto culex, que causa elefantíase. E aí, puxando essa coisa das verminoses, cuidado com aqueles ciclos, tá? Cuidado com a esquistossomose, cuidado com a lombriga, tranquilo? Cuidado com o amarelão, que eles gostam muito. Cuidado com as tênias, que é a teníase, a solitária. Tênia sólio do porco, tênia saginata do boi. Eles gostam disso, tranquilo? Na parte de genética, cuidado com a primeira lei e aqueles conceitos básicos de primeira lei. Cuidado com os heredogramas, que são aqueles símbolozinhos, o Enem já colocou isso aí na prova. E cuidado com o sistema sanguíneo, sistema BO, sistema RH. Cuidado que o Enem, ele pode cobrar isso de vocês esse ano. E um detalhe, viu? Todas essas coisas que eu tô falando, vocês encontram no canal do Tubarão. Entra lá e faz lá as coisas que tem, acompanha as aulas que vocês vão fechar essa danada dessa prova. Beleza? Na parte de evolução,
que sempre cai, cuidado com as teorias de Lamarck e Darwin. Lembrem que Lamarck é adaptação, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E quando se fala de Darwin, que é o principal, seleção natural. Que assim, pegando a ideia da seleção natural, revisem os tipos de seleção. Cuidado com aquela história de que é sempre um praxe na prova, resistência bacteriana aos antibióticos. Resistência bacteriana aos antibióticos sempre vai ser seleção natural. Tranquilo? Sempre vai ser exemplo de seleção natural. Cuidado com especiação. O Enem adora especiação, que é aquela coisa de formação de uma nova espécie, que ela pode ser asimpátrica e alopátrica. Tranquilo? Lembrem que tem aquelas especiações que precisam do isolamento geográfico e tem as especiações que não precisam do isolamento geográfico. Vai ter um fenômeno genético aleatório que vai fazer isso. Tranquilo? Então cuidado com essa coisa de especiação. Cuidado com aquela coisa também de órgãos homólogos e órgãos análogos. Lembrem que órgãos homólogos são aqueles órgãos que têm a mesma origem, mas têm funções totalmente diferentes, porque são adaptáveis em ambientes diferentes, certo? E os órgãos análogos são aqueles órgãos que não têm a mesma origem, mas têm a mesma função, porque são adaptados para o mesmo ambiente. Beleza? Então a evolução é uma coisa que sempre aparece. Que aí você pode pegar o ganchinho de evolução e ir para a origem da vida. Cuidado com aquelas teorias lá do criacionismo, biogênese, abiogênese, tranquilo, panspermia cósmica, teoria autotrófica, teoria heterotrófica. Resolve questão disso aí que vocês podem encontrar na prova. Tranquilo? E uma última coisa é ecologia. Eu sei que muita gente ainda diz por aí que não, a prova do Enem é só ecologia. Não, não é só ecologia. Você pegar as duas provas aí dos 2 últimos anos, a gente não tem mais aquela predominância de ecologia como a gente encontrava antigamente, que tu encontrava, sei lá, 7, 8 questões de ecologia. A gente não vai encontrar todas essas questões de ecologia na prova, mas vai ter ecologia, beleza? E coisas que o Enem adora. E no canal do Tubarão tem tudo. Conceitos básicos de ecologia, tá? Aquela coisa de população, comunidade, nicho, habitat, ecótono, ecossistema, eles adoram, beleza? Cuidado com as cadeias alimentares ou teias alimentares, mas não é só tu identificar a cadeia, não. É tu saber fluxo de energia e fluxo de substância tóxica. Ei, é só tu lembrar assim, fluxo de energia diminui. Ao longo da cadeia, a energia diminui. Substância tóxica aumenta. Substância tóxica aumenta. Tranquilo? Então assim, se você lembrar que a energia diminui e a substância tóxica cai, tu não vai errar nunca uma questão de cadeia ou teia alimentar. Lembre que cadeia é uma sequência só. Teia são várias cadeias interligadas. Beleza? Cuidado com a coisa das comunidades aquáticas, tá? Aquela coisa do talassociclo do ambiente de água salgada e do liminociclo, ambiente de água doce, que é aquela coisa de plâncton, bento e nécton. Cuidado que eles gostam de misturar isso aí. Eu acho que provavelmente vocês devem ter alguma coisa sobre sucessão. Cuidado com sucessão ecológica, que é aquele fenômeno de aparecimento ou reaparecimento da vida numa região. Aí você pode dizer assim, André, mas como assim aparecimento ou reaparecimento? Ei, aparecimento é quando a vida aparece a primeira vez no ambiente. Reaparecimento é quando você já tem a segunda ou a terceira ou a quarta ou mais de uma vez que a vida reaparece no ambiente. Com isso a gente determina que a sucessão é primária ou secundária. A sucessão primária é aquela que a vida aparece a primeira vez. A sucessão secundária é o reaparecimento da vida. Eu estou falando muito disso por causa das queimadas, do desmatamento da Amazônia. Cuidado com isso aí que eles podem falar desses processos. E lembrem que a sucessão ecológica vai ter 3 fases. Êxtase, séries e clímax. Clímax é a última, que é quando a comunidade chega no equilíbrio. Tranquilo? Depois de sucessão, olha as relações ecológicas. O Enem adora essa coisa de relação ecológica. Aquela coisa dela ser intraespecífica, interespecífica. Intra, seres iguais. Inter, seres diferentes. Dela ser harmônica ou desarmônica. Harmônica, ninguém perde. Harmônica, ninguém perde. Desarmônica ou negativa, alguém vai perder.
que aí quando você começa a juntar essas classificações, aí você vai ter intrapositiva, intranegativa, interpositiva, internegativa. Que aí lá dentro você vai encontrar todos aqueles exemplozinhos: colônia, sociedade, canibalismo, competição intra, beleza? Comensalismo, inquilinismo, protocooperação e mutualismo. E por último, parasitismo, predatismo, amensalismo, esclavagismo e competição inter. Ah, tem gente que ainda fala da forésia. Tranquilo? Cuidado com isso aí. E por último, os ciclos biogeoquímicos que o Enem também gosta bastante. Principalmente ciclo da água, ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio, que é o pior, que é o maior. Mas vai lá no canal do Tubarão que tem tudo. Beleza? Com isso, se você se antenou nessas dicas e você armar um esquema para resolver questões sobre esses assuntos que eu falei, eu tenho certeza que vocês acertam todas as questões da prova. Aí você vai lá no canal do Tubarão e comenta lá: Andrei, realmente tu estava certo, eu detonei na prova. E eu convidando, e mais aí um convite, você que está chegando agora para o canal do Tubarão, essa semana, todo dia eu estou postando um vídeo resolvendo exercícios dos assuntos mais cobrados no Enem. Então, vai lá no canal, assiste os outros vídeos e acompanha aí até o Enem, que todo dia tu vai ter um vídeo novo. Beleza? De antemão, eu desejo todo o sucesso do mundo. Arrebentem na prova do Enem. Se liguem nessas dicas do Tubarão, que eu tenho certeza que vocês vão fechar toda a parte de biologia. Tranquilo? E eu tô aqui na torcida de vocês, porque assim, não vai dar certo. Hashtag já deu certo. Beleza? Vem com o Tubarão. Beijo no coração de vocês. Valeu!